Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre as viagens, ou melhor, sobre as falas do Lula lá, mundo afora. É público e notório que o atual presidente e ex-presidiário Lula lá está mais lá do que cá, ou seja, ele ficou mais tempo viajando o mundo afora do que aqui no Brasil fazendo o papel de presidente. Sorte nossa! E muitos vão entender a ironia do meu comentário, mas enfim, o Brasil está em boas mãos, nas mãos do vice-presidente. E outra coisa, é compreensível que o Lula lá esteja mais lá fora do que cá, até porque ele precisa resgatar, ou pelo menos tentar resgatar a imagem do Brasil lá fora. Imagem essa que foi bastante denegrida com as declarações e omissões, gestos e outros palavrões que o ex-presidente, antecessor ao atual, proferiu ao longo de sua jornada de 4 anos à frente da presidência da República, principalmente com relação às relações internacionais, que pioraram bastante no seu governo. Enfim, eu estou falando aqui como um ex-correspondente da Rede Globo de televisão. Ele falava com esse ritmo, mas é só brincadeira. Gostaria de lançar um desafio. Será que alguém aí que está me vendo ou ouvindo, se é que tem alguém me vendo e ouvindo, se lembra de quem se trata? Enfim, está lançado o desafio. Dito isso, quero fazer uma correção, uma errata. Num vídeo de 2, 3 dias atrás sobre as catástrofes naturais, na empolgação da fala, eu acabei me referindo ao Moçambique, um país do leste africano, sobre os terremotos. Neste país, Moçambique, acontecem terremotos eventualmente, não com a mesma magnitude do que aconteceu a semana passada no Marrocos, com milhares e milhares de mortos e feridos. Então, feita a correção, eu quis me referir ao terremoto no Marrocos e acabei me referindo ao Moçambique. O Marrocos, ele fica ao contrário de Moçambique, que fica na região leste da África. O Marrocos fica na região noroeste, digamos assim, ou seja, do lado atlântico da África, enquanto que Moçambique fica do outro lado, no Oceano Índico. Desculpem pela nossa falha, tá bom? Foi apenas uma empolgação. Voltando ao Lula lá, eu, em vários vídeos anteriores, de anos anteriores, até quando o outro sujeito era presidente, eu comparava os dois, eu dizia que ambos eram farinha do mesmo saco, só que um da direita e outro da esquerda. É como se fosse uma moeda com duas faces, uma à direita e outra à esquerda. E isso se comprova a cada dia. Quando o outro fazia qualquer pronunciamento lido, ou seja, que teoricamente alguém escreveu para ele ler, até que saíam coisas razoáveis. Da mesma forma, quando o atual presidente lê alguma coisa que alguém escreveu para ele ler, até que a gente se empolga, entre aspas, com o que está ouvindo, ou pelo menos acha no mínimo coerente. Ou se há algum tipo de incoerência, não é tão gritante assim. Mas quando ambos, o ex e o atual, se empolgam e começam a falar e expor as suas próprias limitações e mediocridades e principalmente as suas convicções, no mínimo suspeitas,
aí a coisa fica assustadora. E é o que acontece com o atual presidente. Quando ele se empolga em defender correligionários, pessoas com as quais ele tem algum tipo de atração, pelas quais ele tem algum tipo de atração, até fatais, são ditadores de republiquetas, repúblicas de bananas, aí ele fica realmente esquisito. Ou melhor dizendo, ele revela o que ele realmente é e o que ele realmente pensa. É isso que aconteceu agora nos 2 dias no seu discurso em Cuba, em Havana, em Cuba, capital de Cuba, que todos sabem que é uma ditadura pró-comunista, uma ditadura com uma ideologia predominante comunista que dura mais de 60, 70 anos. E ele estava justamente dizendo que era ilegal os embargos econômicos liderados pelos Estados Unidos e outros países do Ocidente e também por toda a Europa, ou quase toda a Europa. Ora, quando ele faz esse tipo de coisa, assim como ele defendeu o Nicolás Maduro, outro ditadorzinho de merda, desculpem a expressão, lá da Venezuela, que está sacrificando e judiando, digamos assim, como diria minha mãe, da população venezuelana, perseguindo os opositores políticos e transformando o país, que é riquíssimo em petróleo, num antro de miséria absoluta. Quando ele defendia também o antecessor, aliás, o cara que nomeou o ex-cobrador de ônibus Nicolás Maduro, que igual ao Lula não tem qualquer tipo de formação escolar, ou pelo menos só tem um ensino fundamental, é um sujeito totalmente despreparado e com certeza um psicopata escolado, no caso, obviamente, do Nicolás Maduro e não do Lula, vamos deixar isso bem claro. Então, esse psicopata que chama-se Nicolás Maduro foi indicado por outro, provavelmente psicopata, Hugo Chávez, que também era outro ditadorzinho de merda, com o qual o Lula escancarava uma certa amizade e defendia o sujeito. Então, quando o Lula tem esse tipo de atitude, vou reforçar o que eu estava dizendo, ele não está defendendo o povo cubano, o povo venezuelano, o povo de qualquer país que vive as agruras da ditadura. Muito pelo contrário, ele está defendendo os seus companheiros e companheiras, tá me entendendo? É isso, ele está defendendo os seus colegas ideologicamente compatíveis, digamos assim. Ele não está defendendo o povo nem de lá nem de cá. Ou seja, no popular, desculpem a expressão que eu vou dizer aqui agora, mas no popular ele está cagando e andando para o povo. Lógico que ele precisa adotar medidas paliativas, como está adotando agora e já adotou no passado, para tapar buracos. E depois de tudo que aconteceu, a pandemia de quase 3 anos de duração, ou até mais de 3 anos, causado pelo vírus coronavírus, que provocou a doença chamada de Covid-19, e depois de um governo desastroso que foi o governo anterior, que felizmente terminou, e nunca mais vai voltar, agora, terminou em 31 de dezembro de 2022, fica bem fácil qualquer populista de quinta qualidade fazer coisas positivas. Até porque no caso específico do Brasil, quero deixar isso bem claro, como eu já registrei em vários outros vídeos, o Brasil não depende, diferente das republiquetas de bananetas, não depende necessariamente do governo para funcionar. Felizmente nós temos instituições sérias, sólidas, um governo trabalhador, corajoso, estudado, preparado, inteligente, honesto, íntegro, diferente de grande parte dos nossos representantes, que
toca o barco independente de haver comandante ou não. Então, no caso específico do comandante da ilhota que ele foi lá puxar o saco, durante a realização dos 2 dias do evento chamado G77, que é um grupo que reúne 133 países mais a China para discutir problemas sociais, econômicos e ecológicos e, enfim, predominantes na grande maioria, se não em todos esses 134 países. Ele saiu com essa sandice de dizer que os embargos econômicos, as sanções econômicas impostas a Cuba há mais de 60 anos que eram ilegais. Isso é um absurdo, porque a partir do momento que não há nenhum tipo de embargo econômico a ditaduras, o que acontece é que toda a sociedade, inclusive ele ousou falar em nome do Brasil. Ele não fala em nome do Brasil, pelo menos ele não me representa. E eu acredito que ele não representa no mínimo 70% ou 65% que seja da população brasileira. O máximo que ele representa é ele mesmo, os seus familiares e os seus eleitores, que, como eu já também tinha registrado nesse canal, não chegam a 25% da população brasileira. Então é o máximo que ele representa, então ele não pode, não está autorizado, não tem legitimidade para falar em nome de 100% dos brasileiros, de apoiar a ditadura da Venezuela, da Rússia, da Bielorrússia, da China, da Coreia do Norte, ou de Cuba, ou de qualquer outro lugar onde esse tipo de regime dantesco, demoníaco existe. Tá bom? Então esse é o recado para o seu Lula e seus comparsas, seus seguidores, seus admiradores e todos aqueles que deliram em prol ou favoravelmente às suas sandices e suas asneiras absurdas. E é isso. Infelizmente é isso que eu tenho que registrar, não poderia ser diferente, porque essa é a verdade dos fatos. Incontestável, por que não? Tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, sorte, saúde, tchau, até mais.